Olá pessoal, hoje temos um novo vídeo que é eu ranqueando quais foram os melhores da Copa do Mundo DR Battlegrounds. Espero que gostem do meu vídeo. Nas últimas 5 posições, todos os jogos em WO. Eu não preciso explicar porque estão aqui embaixo, simplesmente não ocorreu o jogo. Na última posição legítima temos Grécia vs Brasil. Essa partida foi apenas de uma equipe, que além de não ter sido muito disputada, a Grécia desistiu após apenas jogar 4 partidas. Grécia contra Estados Unidos. Praticamente a mesma razão do jogo anterior, um jogo de apenas um time com jogos de WO. França contra a Grécia. Os jogadores da França chegaram tarde para o jogo e quase perderam por WO. Depois disso foi apenas um jogo normal com WO da Grécia na última partida. Portugal vs Brasil. Só não está pior por causa que foi a partida de estreia da Copa do Mundo, mas em geral foi uma partida decente. Itália vs França. Um jogo bom, mas ainda assim foi um jogo com WO e com apenas uma equipe dominando. Itália vs Estados Unidos. Nada para adicionar, foi apenas um jogo onde os Estados Unidos dominou, jogo bom mas nada muito emocionante. Estados Unidos vs Portugal. Praticamente o mesmo do jogo dos Estados Unidos contra a Itália, nada para adicionar. Brasil vs Estados Unidos. O terceiro jogo de 9-1 seguido, mesma opinião dos dois últimos jogos. França vs Algéria. Poderia estar mais para cima nessa lista caso não ocorresse o WO, logo que a Algéria percebesse que N dava mais para ganhar o jogo. Agora nós iremos para o top 10, onde temos jogos mais disputados e importantes para a competição. Portugal vs Itália. Para começarmos o top 10 não temos um jogo muito interessante, porém mais pra frente na lista teremos jogos melhores. Algéria vs Portugal. Em si foi um jogo bem disputado entre as duas equipes, poderia ter sido mais caso a Algéria não tivesse só feito kill nas partidas que ganhou. Algéria vs Grécia. Um jogo bom, porém apesar do placar acirrado foi mais um jogo que estava óbvio o ganhador. Os dois jogos das quartas de final. Os dois jogos empataram, pois eles têm fatores interessantes. Ambos decidiram quais times iriam enfrentar. Os top 1 e 2 da World Cup também foram bem acirrados, tendo obviamente seus jogadores estrelas bem aparentes. Por sua importância esta posição é boa. Portugal vs França. É um jogo bom em geral, mas poderia ter sido muito melhor caso a França tivesse realmente levado a sério o jogo ao invés de botar seus reservas para jogar. Agora nós iremos para o top 5, onde os melhores jogos da Copa do Mundo aparecem. Todos os jogos são muito bons e valem a pena ser assistidos. Grécia vs Portugal. Foi um ótimo jogo, com a Grécia jogando muito bem em equipe e assegurando o terceiro lugar. Mesmo com os esforços de Portugal não foi o suficiente, foi o último jogo da Copa do Mundo decretando seu fim. Grécia vs Itália. Esse jogo foi o melhor da fase de grupos, foi basicamente o time da Grécia contra o N1XL. Ambas as equipes jogaram demais e acabou com o único jogo da Copa em empate. Definitivamente foi um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Agora nós iremos para o top 3, onde temos os melhores jogos da Copa do Mundo com os jogos mais acirrados e as melhores disputas. Brasil vs França. É autoexplicativo porque esse jogo tá aqui. Foi a final entre as duas melhores seleções que acabou terminando com o título mundial. Este jogo só não está em primeiro lugar, pois a França não jogou com a main line-up, porque se não era top 1 facilmente. França vs Brasil. Basicamente um jogo perfeito. Ambas as seleções tinham sua line-up boa, com jogadores ótimos e que jogaram muito bem neste dia, sendo o primeiro confronto das duas seleções e podendo ter uma prévia de um possível confronto mais pro final. Também sendo um vídeo que eu gravei, com vocês podendo assistir no meu canal a qualquer momento. Esta partida só não é a primeira na lista por causa que o próximo jogo tem uma história e partida bem incrível. Grécia vs Brasil.
este jogo seria apenas mais um jogo normal de semifinal. O placar estava 5-1 e o Brasil estava prestes a ganhar, até que a Grécia começou a jogar muito e ganhou 4 jogos seguidos, fazendo a partida chegar em 5-5, para no final o Brasil conseguir o último ponto necessário para avançar de fase. Caso o Brasil perdesse no último round, esta Copa do Mundo seria totalmente diferente do que conhecemos hoje em dia. Foi o jogo mais tenso de um versus que já joguei nestes 8 meses, pela história e nervosismo que deu que eu jogava. Foi de fato a melhor partida da Copa do Mundo de Battle Boys. Então pessoal, espero que tenha gostado da minha tier list. Eu demorei muito para ranquear todos os jogos certinho e espero que tenha gostado da minha classificação. E caso vocês queiram ver alguns dos jogos, apenas vão no canal do Flavi que lá estará vários jogos emocionantes. Então pessoal, era isso. Adeus e obrigado por terem visto o meu vídeo até aqui.